A segunda vez que venho aqui vestindo chapéu, mas tem mais de 30 anos que estou nessa igreja e esse ano indo para o 28º nas Arenas. A igreja sabe pouco sobre aquilo que nós fazemos pelo Brasil afora, a verdade é essa, mas chegou a hora de falar, porque aprove o Senhor que fosse hoje para que pudéssemos compartilhar do momento em que nós estamos vivendo. Então, eu quero convidá-los para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Primeiro, para que possamos pensar biblicamente sobre o que nos fala Romanos 8, 28 e 30. E depois, então, eu vou compartilhar um pouco sobre aquilo que é o chamado de quem nasceu num lugar em que era pouco provável para isso. É o primeiro domingo de missões do ano de 2026. Estivemos aqui de manhã com a caravana que foi ao sertão, porque lá no sertão, chama-se de sertão a roça, né? E a Caatinga nordestina é parte do sertão, é parte de lugares pouco habitados. E é óbvio que do sertão tem o sertanejo, aqueles que moram na roça, no campo. E a turma que foi lá no sertão nordestino esteve aqui hoje de manhã dizendo o quanto o nome do Senhor tem sido proclamado lá no sertão, para dizer o sertão é do Senhor Jesus. E a turma que usa chapéu, que usa bota e está pelas arenas do mundo inteiro, da mesma forma, tem falado pelas arenas que as arenas também é do Senhor Jesus, e para isso nós lá estamos. E Romanos 8, um texto extremamente conhecido, nos traz a oportunidade de pensarmos um pouco sobre algo que é bem conhecido do ponto de vista de, eu já li isso antes, mas talvez pouco compreendido naquilo que realmente nos importa. Vamos lá, vamos ler o versículo de número 28, a igreja conhece, sabe em bom tom. Podemos? Então vamos, sabemos. Irmãos, se você vive uma meia verdade, então você vive uma mentira inteira. E se você vive meio versículo, você não vive inteiro. E a grande verdade é que a sociedade conhece a primeira parte desse versículo. Nós sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma verdade. O que se esconde por aí, no coração, na mente, nas ações de muitos, necessariamente essa parte B desse versículo. O que significa, quem são, como é que nós temos que entender? Todas as coisas cooperam para um bem, de fato, daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você se deparar com alguém dizendo essa meia verdade, porque só para na metade do versículo, cuidado com isso. Todas as coisas cooperam porque Deus tem todas as coisas sobre as suas mãos. Até mesmo no caos, o Senhor está instalado. Até mesmo no caos, Ele faz a sua palavra proceder, ir adiante, ser anunciada e chegar aos corações. Mas por meio daqueles a quem Ele escolheu, a quem Ele faz valer o seu chamado. O versículo 29 em diante diz assim: porquanto aos que de antemão, e aí nós temos que entender que antemão diz sobre a presciência, é algo que vem antes, ainda nem aconteceu, mas nós já sabemos quando de antemão agimos, e é isso que o versículo fala. A antemão diz sobre a antecedência, sobre agir previamente, algo que ainda não aconteceu, mas que já temos o domínio, já temos a ciência, já temos o controle, e esse antemão não nos pertence, mas pertence ao Senhor Jesus. Vejamos, porquanto aos que de antemão, a nós em que Deus nos conheceu, também predestinou. Esse conheceu precisa ser escolhido como a quem escolheu. Ele nos escolheu de antemão. O versículo diz então, porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, antes mesmo que nascêssemos, Ele já sabia, já tinha traçado para nós, já sabia tudo sobre nós, então Ele nos escolheu, Ele nos conheceu. A origem dessa palavra está ligado com conheceu como sendo o escolhido, também os predestinou.
isso mostra a soberania de Deus. Nós não vamos falar sobre a questão da predestinação, mas predestinou, para trazer um pouco mais para dentro da nossa realidade. Você certamente, pelo menos as gerações aí para trás, já escreveu cartas, já mandou correspondência e colocou destinatário, porque você destinou para alguém. Aqui nós estamos falando de algo que vem antes da sua destinação. Quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, o seu destino é o trabalho. Se você vai para a tua casa, o teu destino é a tua casa. E aqui a palavra de Deus, Romanos, Paulo, escrevendo a Romanos, está dizendo que antes mesmo que alguma coisa aconteceu, já tínhamos sido escolhidos. É isso que está aqui. Nós não vamos entrar de fato na questão da predestinação, mas precisamos entender que Ele nos predestinou para quê? Para sermos semelhantes, parecidos com Jesus. Olha o texto: nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então fomos escolhidos para ser os seus representantes. Olha para os 12 discípulos, foram escolhidos. Pedro, Paulo, vem, estou te chamando. O Senhor já tinha para eles o destino, então foram chamados, e ali, juntamente com Cristo Jesus, conviveram, aprendendo da sua palavra, o que nós estamos fazendo todas as vezes que nos reunimos em culto. E quando então o Senhor sobe aos céus e deixa que os seus discípulos, você lê a partir dos feitos dos apóstolos, dos atos dos apóstolos, aquilo que eles estavam fazendo, e o que eles estavam fazendo era de modo extremamente semelhante ao que Cristo também o fazia. Então eles foram chamados para serem semelhantes, parecidos com Jesus, e é isso que também se liga a nós, e é até mesmo isso que nós cantamos para as nossas crianças, que queremos ser parecidos com Jesus, não na aparência física, mas naquilo em que fazemos, que faz com que as pessoas se lembrem também do que Cristo fez. Para isso fomos chamados, fomos predestinados, e nos chamou. O texto continua aí, e nos traz sobre essa questão, e quando ele fala em chamou para quê? Para fazer parte da fé em Cristo Jesus. Então vamos ler novamente o versículo 29, todos por gentileza, a igreja, vamos lá. Porquanto e o 30 segue assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. A pergunta que nós temos que fazer, e vamos daqui a pouco falar um pouco sobre isso, é: chamou para quê? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E seguindo o texto, ele diz: e aos que chamou, a esse também justificou. Então presta atenção: declarados justos por meio da fé, fomos perdoados e aceitados por Cristo Jesus, apesar da nossa pecaminosidade. Cantamos isso, pedimos perdão. Ainda assim, então quando alguém quiser dizer qualquer coisa sobre a nossa justificativa, quem é que pode dizer alguma coisa? Porque fomos justificados e declarados justos mediante a fé que temos em Cristo Jesus. E por fim, o versículo: e aos que justificou, a esse também glorificou. Ou seja, irmãos, nós temos a proposta de irmos para a glória, glorificado, a glória eterna com Deus. Aí então Ele nos glorificou, Ele nos dá o direito da glória. E quando falamos dessas 5 palavras principais que lemos aqui para vocês, vejam bem: Ele nos conheceu, não podemos fazer nada sobre isso, mas o próprio fez, o próprio Deus. Ele nos predestinou, de maneira alguma podemos interferir na predestinação de Deus. Ele nos justificou, nos glorificou de igual forma. Como é que podemos intervir nisso, se é uma graça, e até por isso é divina, é de Deus, e não merecemos por ser uma graça. Agora, quando falamos sobre o texto em que Ele nos chamou para ser participantes da sua fé, aí nós podemos fazer alguma coisa. Quando perguntamos: mas nos chamou para quê? Porque o chamado é: vem. Então quando nós chegamos, arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Cristo como Salvador, a resposta é: agora vai. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando-os
em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e lhes ensinando as minhas ordenanças. Então o nosso chamado é primeiro para vir, e depois um chamado para ir. É o primeiro domingo de missões. Pelo menos 12 domingos teremos esse ano com essa temática. A nossa irmã Rosemary esse ano à frente da turma de missões, que está se expandindo, que está planejando, que está fazendo aquilo que Deus tem colocado no coração dessa igreja. A nossa igreja tem aqui algumas bandeiras, daqui a pouco eu abro, a que está aqui atrás de mim, e isso já vem de alguns anos, com essa visão missionária, e o nosso tema, que vai ser posto aqui no telão para nós, o nosso tema anual, diz exatamente sobre isso. O ano passado, falávamos, pregávamos, pensávamos, estudamos e tentamos praticar a questão ligada ao avivamento, buscando o avivamento, continuamos buscando o avivamento, mas esse ano, o tema da nossa igreja inclui aquilo em que já o fazemos por muitas vezes, e assim como disse a nossa irmã Rosemary, o campo missionário dela é o trabalho dela, a nossa missão, é a sua missão, é a missão da igreja, e eu quero falar um pouco mais para vocês então, para aquilo que Deus me chamou, que não é conhecido da parte de quase todos aqui, eu diria. Eu busco conversar bastante com o pastor Everson, um grande amigo e conselheiro, e alguém que nos inspira confiança, sobretudo para o incentivo daquilo que fazemos, e aí eu te diria, um dia eu estava aí sentado nesse banco, e o Senhor me chamou, e quem sabe também o seu chamado ainda está aí na sua cabeça, e você fazendo dúvidas sobre isso. O Senhor prepara absolutamente tudo. Irmãos, como talvez muitos dos que aqui estão ou nos assistindo, eu também venho de uma família não cristã, e o Senhor então primeiro converteu o meu coração, e passei então a frequentar essa igreja por volta do ano de 1992 a 93, então já lá vão muitos anos, e até aqui estamos presentes, fazendo parte desse corpo desde então, e tudo que precisava ser liberado para que o acesso a que chegássemos a isso, o Senhor foi fazendo. Eu não compreendi algumas coisas, por algumas até chorei, e muito, porque tive que perder coisa que gostava, coisa que queria bem, coisa que eu achava que seria para mim interessante, e o Senhor foi tirando, e naquela hora eu não entendi. Eu trabalho desde muito cedo, quem nos conhece aqui, que mora conosco no bairro há muito tempo, sabe que meus pais tinham uma marcenaria ali onde moramos, e desde muito pequeno, trabalhava com muita honra, e por volta dos 12, 13 anos de idade, ou até antes, eu já trabalhava, já juntava dinheiro, e olha bem, e imagina você que alguém que nasceu na Promata, que é no coração de Vitória, que não teve criação de vida rural, de repente se viu gostando de coisas que são ligadas à roça, por um propósito de Deus que havia colocado no meu coração, e depois de muito trabalhar e juntar algumas moedas, eu comprei uma égua, pastor Natanael, muito nova, em fase de doma, e diariamente eu me dedicava àquilo ali na minha pouca idade, cortava capim, limpava a baia, prendia, soltava, buscava, era um espetáculo, uma infância espetacular, e aquilo foi me dando gosto, e me colocou em meio aos bois, e me fez sentar em cima de bois por 3 anos, de maneira profissional. Foi a primeira parte desse chamado. Um dia, essa égua sumiu, ali para o alto do morro, alguém pegou e levou para bem longe, Osmarino, a senhora está rindo, mas eu chorei muito, e quando aquela pista ali ainda era simples, muitos se lembram disso daqui, tinha um curral do outro lado da pista, um pé de genipapo enorme, e eu então vim ali de dentro dos bairros, dali para trás, chorando, Cidinha, chorando, o menino de 12, 13 anos, tinha pedido seu brinquedo principal, que ele tinha trabalhado muito para conseguir, comprou e cuidava com muito amor, e quando eu sentei num alto do morro e chorava, eu não compreendi absolutamente nada, mas o choro deixou imediatamente o meu coração, quando em bom tom, assim como você está me ouvindo, eu também ouvi uma voz me dizendo: meu filho, levanta-te, põe-te de pé, que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu não sabia que voz era aquela, eu não sabia o que era que iria acontecer, mas a voz que me falou, tirou de mim o choro, me trouxe paz no coração e me fez ir embora tranquilo.
feliz, e eu não sabia que naquele dia nascia definitivamente o chamado de Deus para a minha vida. E então a vida foi indo, e dali começamos a montar em touros. Imagina só, um menino nascido na capital, não tinha vida rural, e agora andava pelas cidades de Minas e do Espírito Santo montando em touros. Faria isso hoje? Mas de maneira nenhuma. Deus só me deu coragem para 3 anos. Não tenho mais essa habilidade, não tenho mais essa audácia, não tenho mais essa predisposição. Mas eu fiz, e não sabia que estava sendo forjado, estava sendo ensinado, estava sendo preparado para fazer aquilo que Deus tinha me chamado, e muitas vezes sequer lembrava daquele levanta-te, põe-te de pé que muita coisa ainda vai acontecer. Isso há 28 anos atrás. Eu me pus de pé, fui embora, montei em touros por 3 anos e depois passei a julgar rodeios quando fiz um curso com um juiz norte-americano na cidade de Barretos, 2001, e dali comecei a julgar rodeios. E imagina, fui parar no quadro de árbitros da Confederação Nacional de Rodeios por 17 anos. Passando por rodeios internacionais com competidores de 8 países em um único rodeio, passando por grandes finais nacionais, e a coisa ia acontecendo, e eu só ainda não sabia que Deus estava formando a minha mão de obra. Ainda não era ativo na minha mente, no meu coração, aquele chamado de Deus. Uma vez estava indo para o norte do estado do Espírito Santo com meu irmão, ele tinha uma van, alguns vão se lembrar, e então a família Estrela da Manhã, Mona e Stack, já cantou muito aqui, Marília, aquele a capela gostoso, bonito, bom de ouvir, estava no carro junto, e lá ia eu para montar no rodeio Roncetti em Linhares, no norte do estado. E quando eu falava do que era a proposição, ele disse assim: então peraí, então você é um cristão disfarçado de cowboy? Foi quando começou a cair a ficha. Falei, uai, peraí, há um contexto religioso nessa questão, até porque na altura, saudoso pastor Tadeu Bega era quem me orientava, era quem falava comigo, era quem lia a Bíblia comigo a esse respeito e dizia: vai meu filho, faz o que Deus está colocando no seu coração. E aquele grande homem tem uma importância vital em todo esse processo. 17 anos rodando pelo Brasil, julgando rodeios e sendo preparado. E eis que, por um acaso para mim, por obra de Deus, aquilo que eu pedia em Deus em oração, Ele foi fazendo se cumprir na minha vida, quando de repente, numa oportunidade, não cabe aqui contar, o tempo não deixa, eu comecei a trabalhar com o microfone. Por falta de mão de obra, que não tinha quem fizesse o trabalho de comentarista técnico de rodeio, era uma final no estado do Rio de Janeiro, eu me propus a fazê-lo, e dali então nunca mais julguei rodeio, nem muito menos montei, e passei a trabalhar com o microfone nas arenas. E o Senhor foi me mostrando aquilo que Ele queria fazer. Nesse contexto, eu comecei nos rodeios em 97. Em 2003, tínhamos acabado de casar e fomos para Portugal. Veja bem, as questões como muitas vezes nós colocamos diante de Deus, e algumas coisas acontecem para poder nos trazer desânimo no nosso campo missionário. Isso se passou por mim. Eu fiquei 1 ano e meio na Europa, tinha acabado de me formar em geografia, fomos eu e Kátia, parte da minha família estava lá, Marluce estava lá, meus pais estavam lá, e ali ficamos 1 ano e meio, e quando de lá voltei no mês de fevereiro de 2005, havia o rodeio de Ibiraçu, que era o rodeio do trabalhador, 1º de maio, alguns devem se lembrar, e eu então, depois de 1 ano e meio, na verdade 2 temporadas que eu fiquei fora, fui até aquele rodeio. O rodeio estava começando, os fogos estourando, música para tudo que é lado, toda a movimentação, e debaixo dos bretes, que é onde saem os touros, eu estava ali por trás, e um pouco escuro, que o palco era por cima, e eu ali conversava com Deus em cima de uns ferros da estrutura metálica que estava ali, e dizia: ah, Senhor, não quero voltar para isso aqui não, meu coração não palpita mais por isso, e eu queria que o Senhor pudesse me dar uma outra coisa para fazer, quem sabe lá na igreja, quem sabe mais perto de casa, porque era pesado viajar, era caro, custava, e eu era recém-casado e muito mais, e quando eu conversava aquilo ali com Deus e pedia para ser dispensado do exército real, da grande comissão, do chamado missionário, eu então vi que alguém vinha entregando um panfleto, até que aquele alguém, um amigo,
chegou perto de mim, também me entregou, e era um panfleto que falava de coisas que não eram necessariamente cristãs, aliás, eram religiosas, mas não para a igreja cristã, assim como a Bíblia nos pede que o seja. E então naquele momento, aquela mesma voz que disse assim, levanta-te menino, tem muita coisa que vai acontecer, também me disse, quando você não faz o que eu te chamei para fazer, tem quem faz, mas não do jeito que tem que ser. E imediatamente eu falei, Senhor, eis-me aqui. E a história continuou e foi embora. Dali para frente, o que eu tinha de acordo com Deus era assim, tá bom, vamos adiante, mas eu peço ao Senhor uma coisa, não deixe que a morte se aproxime de mim. Se algum dia, algum dos competidores ou profissionais morrer numa arena em que eu estiver, porque é um rodeio conhecido como um dos mais perigosos do mundo, eu vou entender que é uma voz de Deus, que é uma ordenança de Deus para que eu possa parar de viajar e dar um outro sentido à vida. 27 de setembro de 2018, nós estávamos em Brejetuba, o maior café do mundo sendo coado naquela noite, é a festa do maior café do mundo, 18 mil litros de água sendo coada e as pessoas tomando café na hora. Acabou aquela cerimônia e fomos para o rodeio. Viajava comigo um rapaz de Conselheiro Pena, chamado Sebastião Coelho, e o Coelho estava lá, como a gente costumava chamá-lo, bom peão, excelente companhia, uma pessoa espetacular, e que por muitas vezes pôde ouvir do Evangelho, porque a gente se dá muito carona, sobretudo porque ele vinha até a estação ferroviária, e daqui a gente viajava para muitos lugares, e então o Coelho montou naquele touro sorteado da noite, e quando ele caiu, o boi pisou em cima dele. Talvez o erro fatal dele foi tentar se levantar pelo instinto de fuga e ainda apoiar-se com a barriga em cima do ferro, porque ele havia quebrado algumas costelas, e quando você quebra ossos internos e faz essa movimentação, é muito provável que os ossos cortem os tecidos, a carne por dentro, e aí isso chamamos de hemorragia interna, doutor. Foi o que o levou à morte. Nós fomos para o hospital de Venda Nova do Imigrante, o mesmo que me operou há cerca de 90 dias atrás. Esses dias passamos por astúcia, e lá estava o Tião. Eu pude ser o único e o último a vê-lo com vida ali. E o médico dizia assim, você é o que dele? Eu disse, apenas um amigo, ele viaja comigo. Ele falou, olha, procura o contato da família, é muito provável que ele não consiga resistir. Na minha experiência médica, eu diria que ele tem 10% de chance de sobrevivência. E no chão, muito sangue sendo aspirado e coisas desse tipo. Voltamos para onde estávamos alojados, e 4 horas da manhã o telefone toca dizendo, o Tião não aguentou. Como é que dá uma mensagem, uma notícia para essa em casa? Como é que lida com isso na memória, diante daquilo que Deus tinha feito na minha vida? Até naquele momento eu dizia, Senhor, o dia que a morte se aproximar, eu paro por ali. E então aquela morte teve para mim um significado muito maior, e o escolhido para dar a notícia à família foi eu. Foi o não mais profundo, demorado e agoniante que eu já pude ouvir de um outro lado de uma linha telefônica, quando quem lá estava me perguntava, cadê o Tião? O que aconteceu com o meu Tião? E calmamente, tentando tranquilizar o coração daquela moça, eu dizia, nós perdemos o Tião. Eu liguei para o pastor Everson na ocasião, claro, temorizado, e dizia, mestre, como eu carinhosamente eu gosto de tratá-lo, eu dizia, até aqui o Senhor me acompanhou, e o que eu pude fazer eu fiz, mas eu encerro aqui as minhas atividades. E Deus usou o pastor Everson para dizer, mas não é você que põe fim ao chamado, é Ele. E aquilo que eu estava dizendo com Deus era uma imposição da minha parte, não era nada que vinha da parte dele para mim, e quem chamou foi Ele, não fui eu. Então o chamado não é meu, é dele. E eu pude entender isso, e mesmo com a perca do Tião, eu não parei, eu continuei, e a gente vai seguindo adiante, naquilo que é o propósito de Deus. Das coisas que Deus prometeu que faria, irmãos, são muitas.
Coisa simples. O chamado não é para falar no microfone para a grande multidão, para aqueles que estão assistindo, não é a competência do meu trabalho. É muito mais talvez do locutor, em que muitos até me confundem por trabalhar com o microfone. O locutor narra e eu faço o comentário técnico do que aconteceu. Ou seja, Deus me fez montar em touros para saber que um peão passa em cima de um touro, e Deus me fez julgar rodeios para saber todo o contexto da análise técnica das regras, que são muitas, do esporte chamado rodeio nas suas mais diversas categorias. E eu por ali fiquei 17 anos sendo formado, e Deus me fez aprender a falar com o microfone quando aqui na igreja dava aula, vinha aqui na frente e Ele me preparou para tudo aquilo ali. E lá estamos nós. O pastor Tadeu Berga me orientou lá no começo, com um texto um pouco mais à frente, que eu já te peço que abra em Romanos 10, para que possamos ler a esse respeito. Mas esse trabalho que faço, muitas vezes nos bastidores, com as pessoas que vivem, nós cowboys, e assim hoje me intitulo, dizemos que a nossa casa é o chapéu, porque é debaixo dele que nós moramos, de cidade em cidade, para onde vamos estamos debaixo dele, dormimos em lugares agradáveis e em lugares horríveis, passamos por cidades de calor, e também pegamos muito frio, estamos perto, estamos longe, perdemos aniversários de filho, de esposa, de pai, de família, casamentos e tantas datas festivas e comemorativas. O chamado para a estrada na vida cigana de fato, ou seja, de quem vai e vem de um sentido para o outro, que uma hora está em casa e no outro dia a 2.000 quilômetros, tem o seu preço, tem o seu custo, precisa ser entendido, mas vale a pena, porque é para a obra do Senhor. E quando nós então concebemos isso e entendemos que aqui dentro muitos até mesmo carregam a sua religiosidade, quando colocam um papel com a imagem da Santa Aparecida, que a quem o rodeio foi aqui no Brasil instituído como a padroeira dos cowboys, aqui no Brasil, mas em outros lugares não é bem assim. E então o Senhor teve misericórdia e olhou para as arenas e começou a chamar pessoas para vir pregar o evangelho nas arenas. Eu não sabia disso, mas já tinha gente que fazia isso, e hoje nós somamos as forças. Desde 1970, os Cowboys for Christ, os cowboys de Cristo já fazem isso nos Estados Unidos, e até hoje eu continuo fazendo. Tem a igreja dos cowboys, com o culto dos cowboys, e assim por diante. Há um cantor gospel hoje nos Estados Unidos, chamado Brandon Lake, que ele corre os rodeios e com a sua Bíblia instituiu o culto pré-rodeio, como aqui no Brasil tem o nosso querido irmão Alex Renze, a Jocum em Barretos faz esse trabalho, e a gente se mistura todos os anos que estamos por lá juntos, e ali juntamente com outros grandes nomes da missão do Evangelho Nazareno, a coisa tem sido feita por trás dos bretes, de maneira que já vi pessoas se convertendo e saindo do rodeio para ficar na presença do Senhor Jesus, e outros que se converteram e ali estão pregando o Evangelho, e cada dia mais, aquilo que o Senhor começou, Ele continua fazendo, porque disso que nós lemos aqui, em Romanos 8, primeiramente, não precisa voltar, quando Ele de antemão nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou, Ele faz disso uma das principais frentes de pensamento da teologia cristã, porque essa é a sequência ininterrupta da obra de Deus, e nenhuma dessas palavras o Senhor falha quando chama alguém para o seu ministério. E nenhuma, qualquer uma dessas que você tirar, o ministério não se completa. Então, querido, se você tem dúvida sobre o seu chamado, olhe para isso. Se você tem dúvida sobre a sua predestinação, entenda que alguém que foi pré-pensado para fazer alguma coisa, então predestinado, vai arder por missões, e se missão não arde no teu coração, então pare para pensar sobre Romanos 8, naquilo que se aplica para você, para saber se você está dentro daquele que, segundo o seu propósito, todas as coisas fazem bem. Porque se você não se encontrar dentro do propósito de Deus, há um perigo muito grande de que alguma dessas palavras não se aplique na sua vida. No ano de 2000, nós estamos em 26, 24, o maior fenômeno da música country norte-americana hoje em dia se chama Cole Johnson, e ele veio fazer um
um show em Barretos, para a graça do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dEle, daquilo que Deus me falou no alto daquele monte e continua me falando. Nós estávamos lá e trabalhando, oficialmente pela primeira vez, e Cole Johnson estava cantando quando aquela arena foi fechada, não cabia mais ninguém, e embora ele cantasse em inglês, muita gente entende, mas a maioria não. Ali Cole fez o que ele sempre faz, e qual não foi? Uma matéria que li depois, salvo me engano, do UOL, de alguém que provavelmente não gosta muito das coisas que estão escritas na Bíblia, e disse assim: as pessoas foram ao show em Barretos para assistir um country music e na verdade viram um culto, porque Cole Johnson, juntamente com Brandon Lake e outros mais, tem gravado muitos hinos e muitas músicas que falam do amor de Jesus, e Cole, assim como os muitos sertanejos, ligado espiritualmente à família, o temor a Deus, fala da palavra de Deus nos teus shows, ora a Deus e não deixa de incentivar a leitura da Bíblia e muito mais. E Deus tem levantado grandes nomes para fazer a obra dele acontecer. Recentemente, tivemos 8 episódios na Globo, de um seriado chamado Vida de Peão, Vida de Cowboy, não sei, eu não assisti todos, e a primeira imagem que aparece na abertura daquela minissérie, não sei, daquele documentário, era exatamente nosso irmão Luiz, lá do sul, da Jocum, puxando o que a gente fala do Pai Nosso, do fundo dos bretes, e daqui uns dias virá a segunda edição, estamos sabendo disso, e se por acaso a abertura for mantida, e você, não sei se tu assiste Globo, eu muito raramente, ou mais que não, mas lá estará ele dizendo: Pai nosso que estás nos céus. É a oração no fundo dos bretes em que se junta todo mundo. É isso que fazemos aqui, é isso que fazemos quando estamos tomando um café da manhã com aquele que também deixa sua casa, sua família, seu esposo e chega: cara, meu pai está em casa, não está bem, você ora comigo? Então você ora, você fala do evangelho. Outro dia desse atrás, dentro de Belo Horizonte, sentado numa mesa almoçando, alguém me pergunta, se fala assim: me fala da sua fé. Eu vejo que você é uma pessoa de fé. É a hora que você prega o evangelho? É ali no fundo dos bretes, nos bastidores, para falar daqueles que ciganamente, de cidade em cidade, passam a maior parte do tempo nas estradas, assim como eu. Isso justifica talvez porque em parte do ano a igreja pouco me vê por aqui. Estamos sempre de muita viagem, sempre aos finais de semana, então é normal não estar por aqui. E se lá atrás o pastor Tadeu nos orientou a este conselho, a esse tempo, a figura do pastor Everson, importantíssimo nesse processo, ele me cobrava exatamente para que pudéssemos ter essa bandeira. Ele dizia: meu irmão, o que você faz precisa ser reconhecido como uma frente missionária. Então, já que pregamos o evangelho de bota e chapéu, vamos criar uma bandeira e colocar aqui à frente, para que juntamente com as demais seja entendido e vivido pela igreja dessa forma. O que nos diz Romanos 10, a partir do versículo 13, tem tudo a ver com esse processo, e essa foi a leitura do pastor Tadeu Bega. É outro texto, muito conhecido, e que você precisa saber se não és tu a quem Paulo aqui está dizendo para dizer assim: cara, é tu que tem que pregar. Moça, senhora, és tu, do outro lado da rua, no teu trabalho, enquanto está dirigindo. Todos nós somos missionários, alguns para perto, outros para longe. Os que são para longe sabem que o coração arde. Quem foi no sertão agora, nós já estivemos lá de uma outra vez, e também em outro lugar da Bahia, como disse o Edson, sabe que o coração arde quando tem um chamado, quando tem uma viagem como essa, e não é pela viagem, é por aquilo que a gente assiste o poder de Deus fazer nos locais onde a gente vai, em nome do Senhor Jesus, para fazer a missão acontecer, e sabe o quanto esse texto é uma grande verdade. Vamos lê-los todo em alto e bom tom. Romanos 10, versículo 13, por quê? Pode continuar, até o 15.
A turma que veio do sertão disse de uma comunidade quilombola que há 200 anos instalado no mesmo lugar nunca recebeu alguém para falar de Deus. Mas como eles ouviriam se a turma não estivesse ido lá? É disso que Paulo está falando. Olha, tem alguém que precisa ouvir do Evangelho, e esse alguém pode conviver com você diariamente, por exemplo, no teu trabalho, inclusive pode ser aquele que te persegue, que fala mal de você, que fica ali criando mentiras com o teu nome, que ao invés de falar do amor de Deus com palavras e com gestos para ele, você revida no mesmo tom e passa inclusive a ser visto como um grande opositor, deixando de testemunhar o Evangelho. Alguém que te maldiz, porque não fala coisas boas a teu respeito, seja familiar, seja da vizinhança, seja um conhecido, seja alguém desconhecido, você é quem precisa ouvir, porque como ouvirão se não há quem vai lá e fala? Queridos irmãos, eu quero dizer para você, as experiências que nós passamos nas estradas são muitas. Outro dia no nosso pequeno grupo, até contei algumas, pouquinho, né? É gostoso compartilhar, muitas vezes não temos nem com quem, de uma maneira mais próxima assim com a igreja, muito é com a esposa, às vezes quando sento aqui com o pastor Everson ou com os irmãos, mas o temos feito. O fato é o seguinte, queridos, aqui estou eu não nasci cowboy, nem me fiz um cowboy, foi Deus quem me fez, é o chamado dele para a minha vida, é o meu campo missionário, é para isso que ele me fez nascer, lá como diz o salmista, quando eu ainda era informe, ele disse, vou fazer aquele menino, magrelo, corajoso, audacioso, que vai rodar o Brasil, que vai falar do amor de Deus nas arenas. Então ele pensou em mim antes mesmo de que eu fosse formado, tivesse forma, e me predestinou para esse trabalho, e me chamou para esse trabalho, e nós temos feito isso pelo Brasil afora, mas não fica só aí. O Senhor me deu muito gosto por leitura e por escrever em alguns momentos, e aqui eu vou encerrando então. Não dá para ficar contando muitas histórias, e elas são bastantes, mas tem uma coisa que eu preciso compartilhar com a igreja, e é sobre isso que eu disse assim, olha, agora talvez fosse o momento mais adequado para colocar um chapéu e vir aqui para falar com os irmãos sobre isso. É que nós estamos entrando numa rota em que nós precisamos da retaguarda dos irmãos com oração. No dia 9 de outubro, subindo a serra da 262, próximo à Pedra Azul, sem nenhuma explicação, o carro perdeu o sentido, provavelmente óleo na pista, uma explicação mecânica, pode ser espiritual, e então ele rodou na pista e foi de lado e bateu de frente com um outro, e eu quebrei o malelo mediano, doutor, alguma coisa assim, que está aqui, o tornozelo medial, malelo medial, e tem 2 parafusos de ponte desse tamanho aqui na canela, que para vestir a bota hoje, eu falei com Kátia, não sei se foi a melhor escolha, mas já era hora de tentar. O Senhor me livrou da morte, de maneira 9h20 da manhã, a 60 por hora, era o último carro atrás de uma fila de carros, não querendo ultrapassar, as 2 mãos no volante, que ninguém perde o sentido de um carro a 60 por hora, quem dirige sabe o que eu estou falando, mas perdeu-se. E aquela pancada de frente, praticamente nada aconteceu comigo. Operei dia 10 de manhã, dia 10 da noite já estava no rodeio, terminando a minha temporada do ano 2025. Até ali, um acidente. Pois bem, o carro estava segurado, foi feita a indenização do seguro, compramos um carro na sexta, fizemos o seguro na quarta, viajamos na quinta, apresentei o evento em Minas na sexta, no sábado voltando um outro acidente. Depois de outras 4 coisas intrigantes na estrada, em que 28 anos de estrada eu não tinha passado. Então, claramente, aquilo que já eu suspeitava, comecei a entender que é uma luta espiritual. O final desse ano, aquilo que Deus me cobrava para que eu fizesse, eu comecei a fazê-lo. E eu espero logo em breve
assim que for o tempo do Senhor, poder compartilhar com a igreja. É que eu comecei a escrever algumas coisas de fim específico para o público do rodeio. Não há nenhuma literatura cristã evangélica para o povo do rodeio. Então todas as minhas experiências que Deus tem me dado, tem sido colocado em forma de palavras, em um contexto, para o propósito da evangelização. Porque dentre as minhas orações eu também dizia: Senhor, eu quero que então o Senhor me faça falar com desde o mais simples, que são aqueles que montam as estruturas, que chegam cedo, que trabalham pesado, até mesmo aos grandes nomes. E isso não só tem acontecido de uma maneira física, como para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que a forma mais eficaz com que isso possa acontecer será através dessa literatura, que conduzirá o pensamento daqueles que, em nome de Jesus, irão ler para a reflexão diária do Evangelho pregado de bota e chapéu. Então eu preciso convocar a igreja, quando forem orar, pelos campos missionários, não apenas lembrem-se de nós, mas peça a Deus para que nos livre do mal, porque temos sido rota de colisão, de ataques severos, injustos. Até por isso, Ele é o destruidor do inimigo, e Deus tem nos livrado da morte. Peguei o carro sexta-feira, hoje é domingo, depois de todo esse tempo, e no meio disso tudo, uma certeza nunca foi dúvida no meu coração: eu não vou parar, eu vou adiante, e o Senhor estará conosco, de bota e chapéu nas estradas. Para que Deus te chamou? Aquele que te escolheu, que te predestinou e te chamou. De todas as 5 palavras que nós falamos, em nada podemos fazer em 4, mas nessa, aquele que nos chamou. Se fizermos a pergunta: Senhor, o Senhor me chamou para quê? E Ele vai te dizer: para ir e anunciar o Evangelho. Eu estou fazendo isso de bota e chapéu. Qual é a tua indumentária? Qual é a tua farda? Deus não te fez estudar e não te deu um trabalho para você ter o teu dia a dia? Ali é o teu campo missionário. O meu campo missionário também é o meu trabalho. Ali eu consigo fazer o ganha-pão, ali eu consigo trabalhar. Foi como eu instituí o meu campo, o meu ministério, até porque eu tentei fazê-lo sem cobrar, mas arrumei um tanto de inimizade que Deus falou: não é assim não, rapaz, você tem que ter amigos. Então foi preciso voltar atrás e seguir nesse contexto. Mas, queridos irmãos, se um dia Deus te permitiu estudar, por exemplo, você formou a sua mão de obra, quem sabe, para alguma coisa na área da saúde, é porque o Senhor te colocou ali como sendo um trabalhador da saúde disfarçado, mas na verdade tu não é um missionário. Deus te colocou para dirigir um carro disfarçado como motorista, mas tu é um missionário. Deus te colocou para ser um vizinho disfarçado, mas tu é um missionário. Seja lá o que tu fez, naquilo que Deus te preparou até hoje, ou está te preparando, tu és um missionário, porque se você quer responder: Senhor, me chamou para quê? É para pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando as ordenanças que Ele nos deu. Amém? Eu espero poder contar com a oração dos irmãos, com essa graça, com essa alegria, e também com entendimento, quando não estiver por aqui, nas muitas coisas que a igreja faz, e muitas vezes acompanho online, de longe, quem sabe ao vivo, quem sabe depois, eu fico sabendo pelo conselho, ou pelos meninos, ou pela sala. Tem sido necessário, mas sempre que estamos por aqui, para a honra e glória do nome do Senhor, também fazemos a nossa convivência social com a igreja. Vamos de pé.